Imagine só, no Mar do Caribe, o casal Julia e Tom estão aproveitando uma viagem de iate, junto com seus filhos, Cassie e Ben. Enquanto pai e filho treinam pescaria, Cassie escuta música no fone de ouvido, e Julia resolve nadar um pouco perto do navio. De repente, uma forte correnteza começa a puxá-la, e em poucos minutos ela percebe que o iate está muito distante. Desesperada, Julia grita pedindo por ajuda à sua família, mas Cassie não consegue ouvi-la, e Ben está distraído tentando pegar um peixe. Por sorte, Tom ouve os gritos da esposa e acelera o navio para poder alcançá-la. Em seguida, ele salta no mar, traz Julia de volta e depois desse susto, ela diz que não sabe por que a correnteza a puxou, já que o mar parecia estar calmo. Mesmo assim, Tom fica aliviado por sua esposa estar bem e avisa a todos que não tentem nadar longe do navio. Mais tarde, a família se reúne à mesa para comemorar o aniversário de 13 anos de Ben, começando pela entrega dos presentes. O garoto ganha um notebook novo do pai, uma máscara de medusa da irmã e um colar dominicano da mãe, que serve para protegê-lo de espíritos ruins. Após isso, os quatro tiram uma foto juntos e se preparam para cortar o bolo, até que Cassie recebe uma chamada de vídeo do seu namorado Adam. O jovem está ansioso para ver a namorada, mas a sua chamada é interrompida quando a câmera mostra uma forte tempestade ao redor da cidade. Cassie acha isso estranho, pois nunca viu uma tempestade como aquela, e avisa aos seus pais sobre isso. Porém, no mesmo instante, todos ouvem sons se aproximando e percebem que eles são de baleias jubartes, nadando próximas ao iate. Elas parecem estar migrando para algum lugar, e uma delas acaba se chocando com o navio, forçando Tom a dar uma olhada no casco para ver se houve algum dano. Minutos depois de entrar na água, ele surge dizendo que foi ferido por algum animal marinho. Ele não sabe dizer o que era, mas o ataque deixou um corte profundo em seu ombro e Julia se apressa para fazer um curativo. Para piorar, uma das hélices foi danificada pelas baleias e agora eles vão precisar de ajuda para rebocar o iate de volta ao porto. Julia tenta mandar uma chamada de emergência pelo rádio, mas ninguém retorna o contato e os celulares estão sem área. Só resta torcer para que a ajuda apareça em breve, pois de acordo com a estimativa de Tom, a família tem recursos apenas por 4 dias. Tudo só fica ainda mais complicado quando eles veem um clarão vindo dos céus, como se fossem meteoritos. Um deles cai bem próximo do navio e Tom tenta dar a partida, mas com a segunda hélice danificada, o motor não suporta e acaba sobreaquecendo. Ao olhar mais atentamente, ele percebe que não são meteoritos, e sim pedaços de satélites, com mais deles vindo na direção do iate. Tom logo abraça a esposa e os filhos para usar seu corpo para protegê-los, mas felizmente o objeto não atinge o navio. Ainda assim, é muito perigoso ficar do lado de fora, então a família entra na cabine e fecha todas as portas e janelas, mas o impacto dos satélites faz o iate perder o controle. O movimento do navio faz Ben se machucar e seus pais o ajudam a se levantar, o deixando em segurança no sofá. Em seguida, Tom equipa os filhos com botes salva-vidas e se esforça para alcançar o rádio e pedir por ajuda, mas uma forte tempestade se inicia, fazendo o navio balançar ainda mais. Toda essa situação faz Julia sangrar pelo nariz e Cassie se sente cada vez mais enjoada. Ben também sofre um forte desconforto e tenta correr em direção ao quarto, mas o navio continua a balançar e ele tropeça na escada. Diante da força da natureza, Julia e Tom ajudam os filhos e os quatro se reúnem na cabine, aguardando o fim da tempestade. Após horas de tensão, a família acorda na manhã seguinte a salvo, mas o navio foi seriamente danificado. Os quatro saem da cabine e vão verificar o que aconteceu, mas para o espanto de todos, eles encontram o navio em meio a um enorme terreno árido. Não apenas isso, mas parece que todo o oceano foi levado para outra parte do planeta, restando apenas um deserto gigantesco. Tom suspeita de que, assim como aconteceu há 700 mil anos atrás, os polos do planeta se inverteram, mudando a posição dos mares e da terra. Se isso for verdade, há uma grande chance de que milhões de pessoas tenham perdido suas vidas devido às gigantes ondas do movimento do oceano na superfície. Ao ouvir isso, Cassie se desespera,
temendo que algo de ruim tenha acontecido com Adam, e se tranca no quarto do navio. Seus pais tentam acalmá-la, mas não podem perder mais tempo e partem para fazer os reparos do navio e reservar toda a água e alimento possível. Ben também decide ajudar e usa os balões do seu aniversário, amarrados em uma corda para servir de sinal, caso existam sobreviventes por perto. Ao mesmo tempo, Tom consegue consertar o rádio e tenta mais uma vez contato, quando recebe o retorno de um sujeito chamado Nao. Ele diz ser o capitão de um submarino que estava explorando as profundezas do mar, mas que devido à inversão dos polos, ficou encalhado no meio da terra. O capitão ainda informa que este evento pode ser um fenômeno natural, como resposta aos atos de poluição e destruição ambiental causados pelos humanos. Além disso, o computador do seu submarino indica que esse evento vai se repetir em pouco menos de uma semana. Com isso, o oceano voltará ao seu estado natural, destruindo tudo que encontrar pela frente. Nao aconselha a família a procurar o lugar mais alto possível, pois do contrário não terão chance de sobreviver ao impacto colossal da água. Antes de encerrar o chamado, Tom pergunta se o submarino seria capaz de resistir ao impacto, e Nao acredita ser possível, mas só há lugar para 3 pessoas. Temendo pela vida dos filhos, o casal implora para que ele deixe Cassie e Ben ficarem no submarino para garantir a sobrevivência deles. Nao aceita e passa as coordenadas com a sua localização, que fica a 3 dias de viagem de onde eles se encontram. Agora que encontraram uma solução, Tom diz para sua família descansar à noite, pois na manhã seguinte irão iniciar a viagem até o submarino. Ao amanhecer, o grupo reúne o máximo de comida e água que podem levar, até que Tom vê um sujeito misterioso se aproximando do navio. Prontamente ele vai até o sujeito, que está carregando um arpão e acompanhado de um cachorro. Como uma prova de boa vontade, Tom lhe oferece uma garrafa com água, mas assim que termina de beber, o sujeito derruba Tom com um golpe, e logo em seguida atinge seu corpo com um arpão. Ao ver isso, Julia corre desesperada para ajudar o marido, mas o criminoso finaliza Tom com um golpe em sua garganta. Sem poder fazer nada, a mulher corre para avisar os filhos, porém o homem com o arpão arremessa sua arma, atingindo Julia no ombro. Mesmo ferida, ela corre até o navio e se tranca lá dentro com os filhos, enquanto o criminoso se aproxima e tenta entrar à força. Lá dentro, Julia entrega a Cassie e Ben uma pistola sinalizadora e manda os dois se esconderem no compartimento, embaixo do sofá. Em seguida, ela se tranca dentro do banheiro, levando junto uma faca para se defender. Segundos depois, o sujeito consegue invadir o barco e pega uma lata de comida, enquanto procura pelos sobreviventes. Nesse instante, Julia faz um curativo improvisado no ombro e espera pelo criminoso, que se aproxima cada vez mais do banheiro. Enfim, ele abre a porta esperando encontrar alguém, mas no último segundo, Julia consegue escapar por uma abertura no casco do navio. O problema é que do lado de fora ela se depara com o cachorro, que começa a latir para avisar seu dono. Em seguida, o animal avança na direção de Julia, que sem outra escolha o elimina com um golpe da lâmina em seu corpo. Ao ouvir os sons de dor do mascote, o sujeito corre para ver onde o cachorro está e encontra seu corpo no chão. Isso só o deixa mais enfurecido e ele parte para encontrar Julia, que consegue subir escondida no navio pela parte da frente. Na parte de dentro, ela procura pelos filhos quando é atacada pelo sujeito, que lhe dá um golpe no rosto e a derruba no chão. Logo depois, o homem começa a puxar Julia pelas pernas, mas ela revida com um chute direto em uma região bem dolorosa. Ela tenta pegar a faca de volta, mas o vilão não desiste e, além de desarmá-la, ele arremessa o rosto dela contra o chão, ferindo o seu nariz. O confronto continua, com Cassie e Ben vendo tudo, mas sem saber o que fazer. Por fim, o sujeito dá mais um golpe no rosto de Julia, a pressiona contra o sofá e começa a torcer o seu pescoço. Sem suportar mais aquela situação, Cassie arma a pistola sinalizadora, abre o compartimento do sofá e dá um tiro acertando o sujeito em cheio. Além disso, o disparo causa um incêndio na cozinha e Julia se apressa em pegar os mantimentos antes que tudo seja destruído. Assim que ela pega a mochila, o criminoso tenta atacá-la outra vez, mas ela revida com um chute direto no seu rosto. Após isso, ela se apressa em reencontrar os filhos, que veem o corpo do pai e o abraçam, pedindo para que ele reaja. Tragicamente, Tom perdeu a vida e a família não poderá velar o seu corpo, pois o sujeito com o arpão continua vivo e caminha na direção deles.
Os três então correm rumo às montanhas e assim que conseguem tomar distância, param um pouco para recuperar as energias. Ben, no entanto, ainda está atormentado pelo que aconteceu com o pai e se sente culpado, acreditando que o sinal dos balões atraiu o criminoso até o navio. No entanto, sua mãe garante que ele não é o responsável e promete que levará os filhos em segurança para longe dali. Após esse breve descanso, os três retomam a jornada em direção ao submarino, até que minutos depois Ben encontra um tubarão-martelo, que não resistirá por muito tempo devido à falta de água. Sua mãe o manda continuar andando, pois ao olhar pelo binóculo vê o criminoso caminhando na direção deles. A família se apressa em fugir dali, e ao longo da estrada eles encontram vários indícios de poluição humana, como tonéis de óleo espalhados e garrafas plásticas por toda parte. Mais horas se passam e Ben começa a se sentir mal, devido aos efeitos da desidratação. Sua mãe se apressa em pegar a garrafa de água, mas por culpa de um descuido de Cassie, ela não fechou a tampa corretamente, e agora só restou algumas gotas para beber. Julia se enfurece com a filha pelo erro, pois sem água eles não poderão sobreviver até o fim da jornada. As duas começam a discutir, com a garota dizendo que toda essa viagem é inútil, porém Julia repreende a garota por falar isso e manda todos seguirem o trajeto. Enfim, o trio encontra um avião caído em meio ao deserto e resolvem usá-lo como abrigo pelo resto do dia. Assim que se sentem em um dos bancos, Julia olha para a foto que tiraram no aniversário de Ben e sente muita falta do seu falecido marido. Cassie aproveita a oportunidade e pede para a mãe contar sobre como eles se conheceram. Julia conta que encontrou Tom durante seu estágio como médica em um hospital, onde ele precisou ser atendido devido a um acidente em sua pesquisa de campo da faculdade. Julia cuidou dele, e assim que recuperou a consciência, Tom se apaixonou à primeira vista por ela, e os dois iniciaram um relacionamento. Devido ao curso, Tom precisou voltar à Alemanha, mas em poucos meses, retornou com uma oportunidade de emprego em Miami. A única condição para aceitar o emprego era se Julia aceitasse, e então ele a pediu em casamento. Sem pensar duas vezes, ela aceitou, e o casal construiu uma vida feliz juntos, mas tudo está desmoronando após Tom ser eliminado pelo mesmo homem que agora persegue sua família. Depois de ouvirem toda a história, os três choram com saudade de Tom e tentam descansar pelo resto do dia. Mais horas se passam e Julia e Ben estão dormindo, enquanto Cassie acorda e vai fazer suas necessidades fora do avião. Sem que ela perceba, o homem aparece na surdina e se aproxima lentamente, pronto para atacar a garota. O que ele não contava é que Julia também tinha acordado, e sem perder tempo, ela ataca o sujeito nas costas com a faca, seguido de um golpe certeiro no coração. Não satisfeita em ver o homem que tirou a vida de seu marido ferido, Julia começa a desferir golpes seguidos no sujeito, descarregando toda a sua fúria. Cassie observa em choque a raiva de sua mãe e então a abraça para que ela solte a arma e recupere a razão. Finalmente, o perseguidor foi eliminado e a família pode descansar tranquila pelo resto da noite. Porém, no dia seguinte, eles vão checar o corpo do homem e percebem que ele foi destruído por algum animal. Julia teme que exista algo ou alguém ainda mais perigoso do que o criminoso por perto e diz para os filhos continuarem a jornada. Em meio ao calor intenso, Ben começa a avançar sozinho e corre até uma poça cheia de água contaminada. Sem hesitar, o garoto começa a bebê-la, forçando sua mãe e a irmã a puxarem-no de volta antes que fique doente. Depois desse incidente, as duas o levam até um terreno repleto de cadeiras e com elas montam um acampamento improvisado. Em seguida, Julia usa um medicamento no filho para evitar que ele fique doente por causa da água. Sem possibilidade de continuarem a caminhada, os três voltam a repousar até que Julia ouve barulhos estranhos vindos de longe. O som se aproxima cada vez mais e parece ser de patas se movendo em alta velocidade. Sem tempo a perder, Julia acorda os filhos e os três correm em disparada, à procura de um lugar seguro. Após escalarem um morro, eles encontram um acampamento com sobreviventes, montado em um navio cargueiro encalhado. Julia pede por ajuda, mas os sujeitos armados com pistolas e escopetas recusam e se escondem dentro dos contêineres de carga. Desesperada, ela grita para eles abrirem a porta e avisa que as criaturas, semelhantes a enormes caranguejos, estão chegando.
comando. Porém, os sobreviventes continuam a se recusar e Julia manda os filhos escalarem os contêineres antes que sejam pegos pelos animais marinhos. Em seguida é a vez de Julia subir, porém uma das criaturas a ataca, deixando seu pé ferido. Por sorte, ela consegue escalar bem a tempo e os três tentam se manter seguros em cima do container. O mesmo não pode ser dito dos sobreviventes, pois as criaturas conseguem invadir pelas brechas da lataria e eliminam todos eles. Nesse mesmo momento, Julia acaba desmaiando devido ao ferimento no pé e acorda no dia seguinte, mas seus filhos não estão por perto. Ela parte atrás deles e em pouco tempo encontra Cassie, que foi procurar por ajuda, mas não encontrou ninguém vivo. A família então explora o local em busca de mantimentos e encontram as armas dos sobreviventes. Usando a pólvora da munição, Julia incendeia o ferimento na perna para evitar que ele venha a infeccionar. Após isso, ela liga o rádio e fala com Nao sobre o que houve a Tom e as criaturas marinhas que encontrou. Nao explica que esses bichos são artrópodes, seres vindos das profundezas do mar e que estão tentando se adaptar ao novo ambiente. Devido à alta quantidade de oxigênio, as criaturas ficam mais agressivas e vão destruir qualquer um que cruzar o seu caminho. Ele então pede que o grupo se apresse, pois além dos artrópodes, os leitores do submarino indicam que o mar voltará antes do esperado. Em apenas algumas horas, toda a região estará coberta pela água, e se não chegarem a tempo, serão pegos pela força do mar. Para ajudá-los a localizar o destino, Nao dispara um tiro sinalizador, e graças a isso, Julia sabe para onde deve seguir. O caminho até lá possui uma enorme ravina, com caminhos estreitos de pedra. Ainda assim, a família segue em frente, mas no meio do percurso, começa a ocorrer um desabamento de rochas. Uma delas está prestes a cair em cima de Cassie e Ben, porém Julia os empurra para longe, salvando suas vidas. Entretanto, as rochas criaram uma barreira entre a mãe e os garotos, e não há como escalar. Apesar disso, Julia manda os filhos seguirem em frente para se salvarem, e mesmo com os dois se recusando a abandoná-la, Julia insiste, dizendo que dará um jeito de encontrá-los. Os garotos então se apressam para alcançar o submarino, e chegando no local eles encontram Nao, que está muito ferido. Ao que parece, ele também foi atacado pelos artrópodes, e por causa da perda de sangue não lhe resta muito tempo de vida. Mesmo assim, ele pretende deixar os irmãos seguros dentro do submarino e oferece o seu lugar para a mãe deles. Ao saber disso, Cassie se apressa para trazer Julia de volta, e então Ben lhe entrega o colar que sua mãe lhe deu de presente, para que ela fique protegida. Cassie então corre de volta à ravina, bem na hora em que Julia ouve o som dos artrópodes chegando. Com a escopeta que pegou no acampamento, ela atira contra as criaturas, porém eles estão em maior número e sua munição está quase acabando. Sem esperanças de fugir dessa situação, Julia apenas aguarda pelo seu fim, mas do topo das pedras aparece Cassie. Ela estende o braço para a mãe e avisa que sobrou um lugar no submarino. Julia então reúne todas as forças que lhe restam e escala as rochas com a ajuda da filha. Após isso, as duas correm em direção ao submarino, com centenas de artrópodes em seu encalço, e encontram Nao já sem vida. Enquanto isso, todo o lugar começa a ser cercado pelas criaturas marinhas, e Julia, junto com Cassie e Ben, entram no submarino. Lá dentro, eles veem pela janela uma onda imensa se aproximando e correm para ocupar os assentos e colocar os cintos de segurança. Finalmente, o mar cobre toda a região desértica, empurrando o submarino com toda a força. Sem saber se conseguirão sobreviver a isso, Julia relembra de todo o evento traumático que tirou a vida de Tom, bem como do criminoso que os perseguiu durante metade do trajeto. Esses pensamentos se misturam com o pavor causado pelo poder do mar, que continua a balançar o submarino para todos os lados. A família, no entanto, não pretende desistir agora, e dando as mãos uns aos outros, eles resistem à força da natureza e torcem para que possam sobreviver mais um dia. Após horas de incerteza, a família acorda, com a sensação de que o submarino encalhou em terra firme. Julia abre a comporta de cima e os três se veem diante de uma cidade, completamente destruída pelas enormes ondas. Com seus filhos sãos e salvos, Julia os abraça aliviada, depois de ver uma viagem em família se tornar um pesadelo de sobrevivência.
Em um último registro gravado em áudio, Julia diz que apesar de tudo, ela, Ben e Cassie se tornaram mais fortes depois dessa experiência. Não apenas isso, mas ela acredita que todo o ocorrido foi um castigo do planeta contra os humanos, que continuam a destruir e explorar os recursos naturais. Tudo indica que a natureza deu um jeito de limpar a sujeira e puniu a humanidade pelos seus erros. Apesar disso, os sobreviventes terão a chance de recomeçar suas vidas e seguir por um caminho diferente. Quem sabe agora, após uma tragédia de proporções globais, os humanos possam enfim viver em perfeita harmonia com o meio ambiente. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!